Você gostaria de entender mais sobre vinhos, mas não tem ideia de por onde começar? Nesse vídeo você vai aprender o vocabulário básico em francês para poder entender certas nomenclaturas desse universo dos vinhos e como funciona a produção de vinhos na França. Bonjour, mes chéris! Eu sou a professora, presidente, dona, proprietária, executiva desse canal aqui, Cadê Minha Baguette? Aqui tem aulas de francês, curiosidades, histórias. Se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like e vem aqui, me segue aqui, gente. Aí, opa, aperta aí o seguir, o botãozinho do seguir, porque vai ter muita coisa interessante por aí. Vamos começar então desde o início da produção, que é a plantação de raisin. Le raisin significa uva. Então, na França tem um termo que é muito usado que se chama terroir. Alors, le terroir. Le terroir é um conjunto de terras agrícolas. Então, você vê muito na França isso, por exemplo, em relação à comida, cuisine du terroir. Tipo cozinha da terra, cozinha típica do interior. Isso também pode ser, pode funcionar também para os vinhos, le terroir. Ensuite, viticole. Viticole, une région viticole é tudo que é relacionado ao plantio e à produção de vinhos, tá? Então, une région viticole, un terroir viticole, quer dizer que tudo ali é dedicado à produção de vinho. Alors, une vigne ou un vignoble significa uma plantação de vinho. É um terreno ali, uma parcela desse terroir que é dedicado à plantação, ao cultivo de uvas. Eu falei plantar vinho? Ensuite, le vigneron. Le vigneron é a pessoa que se ocupa, dessa plantação de vinho, dessa viticole. Alors, la récolte é a recolta. Alors, le vendange é a operação de colheita das uvas. Inclusive, tem uma curiosidade interessante, é que tem um certo período, se eu não me engano, acho que é no verão, que tem la période de vendange. Então, o que acontece? Nesse período específico, eles precisam contratar pessoas extras para poder colher as uvas. Então, tem muitos jovens, assim, que quer ganhar uma graninha e fazer uma coisa diferente no verão, nas férias de verão, elas vão para esses lugares, para esses terroirs, para essas plantações, né, para esses domaines, que a gente vai ver daqui a pouco, para poder trabalhar nessas vinhas, dans les vignes. E eles ganham uma graninha para poder, porque é um trabalho temporário, né? Uma vez que fez la récolte de raisin, a recolta das uvas, aí eles vão embora. Eles chamam de job d'été. Le job d'été é esse servicinho, esses trabalhinhos de verão que muitos jovens fazem para ganhar uma graninha extra. Alors, le millésime. Se você é uma pessoa que bebe muito vinho, provavelmente você já deve ter visto em algum rótulo de vinho le millésime. E le millésime significa o ano de recolta da uva que foi usada para produzir aquele vinho específico. Inclusive, gente, se vocês quiserem saber mais sobre vinhos, quiserem se aprofundar um pouquinho mais no assunto, vocês colocam aí nos comentários, que daí a gente pode fazer mais vídeos sobre isso, porque tem muito assunto para ser falado. Obviamente, eu não sou uma expert en vin. Eu não tenho um conhecimento profissional, eu tenho um conhecimento de beber mesmo. Mas é mais no sentido de traduzir alguns termos, da gente conversar sobre algumas coisas, tá? Então, se você quiser mais coisas, mais detalhes, mais curiosidades, mais coisas interessantes sobre os vinhos na França, coloca aí nos comentários, daí mais tarde eu faço um vídeo sobre isso. Très bien! Agora que as uvas foram colhidas, vamos aprender algumas palavras que são bem comuns no vocabulário sobre vinhos. Alors, le cépage, ele se refere ao tipo de vinho que foi usado para produzir um determinado vinho. Eu troquei de novo. Cépage, ele se refere ao tipo de vinho que foi colhido, que foi usado para produzir um determinado vinho. Le cépage. Ensuite, la vinification. La vinification é todo o processo, desde a recolta das uvas até la mise en bouteille. La mise en bouteille é a ação de colocar o vinho dentro da garrafa, que daí ela está pronta para ser comercializada. Então, ça c'est la vinification.
E depois você tem la fermentation. La fermentation é simplesmente a fermentação, né, das uvas para elas se tornarem vinhos. Très bien, mes chéris. Então, antes de continuar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e já ir deixando um like, tá bom? Pra gente conversar mais sobre esse assunto. E da próxima vez, se vocês quiserem mais vídeos sobre vinhos, aí a gente vai tomar um vinhozinho junto, porque daí eu vou avisar antes que o tema vai ser vinhos, aí a gente bebe. Eu já fiz isso com as minhas alunas. Aí o que aconteceu? Eu fiquei bêbada durante a aula. Uma vergonha. Que tipo de prof é essa? Mas elas adoraram. A gente sempre bebe vinho junto, na realidade. Agora tem mais uns detalhes para vocês aprenderem. Alors, le domaine. Le domaine é algo que sempre vem escrito no rótulo das garrafas de vinho. Isso significa que é uma propriedade, é a propriedade que produz o vinho, que planta as uvas e que produz o vinho, le domaine. Então pode ser um castelo, né, que tem muito château. Château significa castelo, então você vê isso regularmente em muitos vinhos franceses. Château Rothschild, Château Petrus, Château Margaux. Então, são le domaine, as propriedades, o lugar onde é produzido o vinho. E normalmente os vinhos, eles têm o nome do proprietário daquele chateau. Que lógico que se você comprar um vignoble, comprar um domaine, você pode manter o nome antigo, ou você também pode colocar o seu nome, você pode mudar também para o seu nome. C'est ça le domaine. Alors, le nom de l'exploitation, justement, le nom d'exploitation é o que eu acabei de falar agora, le nom do domaine. Então, le domaine é o lugar, é o castelo, o casarão, enfim, é aquela propriedade toda onde você tem as terras que são cultivadas as uvas e depois o vinho é produzido. E le nom d'exploitation seria, no caso, o nome de exploração, né? Seria, no caso, o nome desse castelo. Então, você tem, por exemplo, Château Petrus, que é um dos vinhos mais caros do mundo, mais antigos e tal. Então você tem aquela propriedade e Château Petrus, Petrus c'est le nom d'exploitation de ce domaine. Et ensuite vocês têm le nom d'appellation. Alors, le nom d'appellation, ele serve para identificar os vinhos segundo a origem geográfica de onde ele foi produzido. O que isso significa? Cette appellation, essa nomenclatura, né, ela serve para você determinar certas características dos vinhos. Por exemplo, o clima, onde aquelas uvas se desenvolveram, as técnicas que foram usadas para poder colher, porque você pode, por exemplo, colher na mão, né, que eu falei agora há pouco ali dos jovens que vão pendant la période de vendange, né, o período de recolta das uvas. Então, tem certas domaines que eles colhem as uvas à mão e tem outras que usam um maquinário específico para isso que faz de forma automática. Então, cada domaine ele vai ter a sua própria forma de produzir o seu vinho e também, de acordo com a região onde a uva foi cultivada, o sabor vai influenciar, o cepage vai ser diferente, porque os aromas, toda a natureza, o ambiente em torno desse vignoble, ela vai afetar no sabor da uva, que vai dar um aroma diferente. Por isso que você tem vários vinhos com um sabor mais fruité, de frutas, outro que é um sabor mais boisé, que é mais de madeira, assim. Então tudo depende, isso influencia muito no sabor do vinho. Então por isso que é importante. Alors, le nom de cuvée, la cuvée. Alors, la cuvée significa que, de repente, um domaine, ele pode cultivar vários tipos de uvas, de qualidades diferentes. Então, ele pode também produzir os vinhos de uma forma diferente, de repente adicionando algum perfume no sentido, algum aroma, isso, melhor a palavra, aroma, ele pode adicionar, enfim. Então, eles vão colocar os vinhos dans des cuves, então o vinho vai ficar ali fermentando e tal. Então cada vinho ele pode ser produzido de forma diferente, para ter um sabor diferente, para ser mais forte ou mais fraco, enfim. Então, un domaine, uma propriedade, ela pode produzir vários vinhos diferentes. Bom, gente, espero que vocês tenham a oportunidade de beber um vinhozinho com uma pessoa querida, aproveitar um pouquinho, porque é uma delícia, ai que bom. E gente, olha, falar uma coisa para vocês. É tão barato o vinho na França. Isso me deprime tanto, porque tipo 5 mango, tipo 5 euros você compra um vinho super correto, super bacana, 5, 7 euros.
que na França não é nada, é como se você comprasse por R$ 7, entendeu? Lógico, a gente não vai fazer o câmbio aqui, né? Mas é a mesma coisa, sabe? Como se você pagasse R$ 5 uma garrafa de vinho super correto. Tem vinhos muito bons, bem baratinhos. E aqui, meu, nossa, tá difícil de tomar vinho nesse país, viu? Tá difícil, às vezes bem, ó. Tipo assim, você tem que beber para esquecer que você pagou caro o vinho, né? Vai beber até a última gota. Você vai torcer a garrafa de vinho para sair a última gotinha, porque olha, tá duro, tá difícil de encher a cara desse país. Très bien. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, s'il vous plaît, e já ir deixando o seu like. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer e ao mesmo tempo trazer mais conteúdo para vocês aprenderem francês e saberem mais curiosidades, informações, histórias e afins sobre a França, tá bom? Je vous fais un gros bisou et à bientôt, bye!